sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao nosso terceiro episódio do videocast NEG Convida. O NEG é o Núcleo de Estudos de Gênero aqui do INSPER. Eu sou a professora Bruna Ruda, professora da Engenharia e também faço parte do NEG. E neste terceiro episódio, Gênero e Desigualdades no Sistema de Justiça, com a nossa convidada Profa. Mari Kies, o objetivo é entender como o gênero impacta em duas perspectivas. A primeira, o gênero no sistema de justiça criminal e juvenil, que inclusive é o tema de pesquisa da Profa. Mari, e o segundo, carreira e ascensão nas profissões jurídicas. Eu vou convidar a professora Mari para dar boas-vindas a todas as pessoas que estão nos acompanhando e contar um pouquinho da sua trajetória. Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer fazer parte também da equipe do NEG. Estou muito feliz aí com essa nossa nova frente de trabalho. Vou me apresentar então para vocês entenderem de onde eu venho, né? Por que eu estou aqui nesse espaço. Eu sou formada em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Acho que dá para ver pelo meu sotaque que eu não sou de São Paulo, embora esteja aqui há uma década. Já faz uma década que eu estou aqui. E fiz Ciências Sociais também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, porque eu entendi que as duas formações seriam muito complementares. Assim, sou filha de acadêmicos, então irmã de acadêmicas, eu tenho várias irmãs, mulheres, e a academia sempre fez um pouco parte da minha vida e eu vi que no direito talvez eu não fosse me encaixar muito bem, por isso que eu fui para Ciências Sociais. Desde o início da minha formação, eu sempre tentei entender um pouco como é que o sistema de punição ele é operacionalizado no Brasil, né? Quem são as pessoas punidas, quais os crimes que mais ocorrem a punição. No mestrado, eu estudei mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade em duas periferias gaúchas, para pensar um programa aí de segurança pública específico que olhava para a juventude como um eixo importante também para o gênero, né? Pensando na perspectiva das mulheres. Foi uma análise muito legal, eu consegui conversar com muita gente que fazia parte desse projeto. E no doutorado eu fui mais para uma área que é minha área hoje mesmo de pesquisa, que eu tô há mais tempo pesquisando, que é o sistema de justiça juvenil. Então, quem são esses meninos que estão internados e como é que... Internados, né, aqui para quem não é do direito, né, como se fosse uma pena, né, uma medida socioeducativa, que estão privados de liberdade. Eu quero entender muito como é que essa punição é feita, como é que ela é dada, que instituições são essas. Então... a minha formação é um pouco essa. Eu cheguei no INSPER em 2022, depois de um estágio de pós-doc na USP, no Núcleo de Estudos da Violência, não de gênero, mas da violência, mas o gênero sempre atravessou, né, todas essas pesquisas. Eu queria entender, Mari, por que gênero no sistema de justiça criminal e juvenil? Você contou sua trajetória, falou do mestrado e doutorado e que o gênero, ele tem essa interface em todos os momentos. Então, eu queria entender um pouco mais o porquê. Claro. Quando a gente fala de gênero, acho que no primeiro episódio que eu participei com a Ana, a gente falou um pouco disso, né? A gente pensa, gênero é mulher. Não, gênero é também mulher, mas é também homem, né? Então, quando a gente fala de gênero, é pensar essas categorias aí, biologicamente construídas, mas também, sociologicamente e socialmente construídas. Se a gente for olhar hoje para o sistema de justiça juvenil, acho que dá pra gente pensar duas perspectivas, assim. A gente tem... meninos e meninas, né, sendo responsabilizados por atos contrários, né, por terem praticado em tese atos contrários à lei penal, e a punição se dá de formas muito diferentes, assim. Se a gente for olhar, por exemplo, os meninos que estão privados de liberdade, eles estão privados de liberdade por atos infracionais muito graves, assim. A gente vai pensar em roubo, né, que é um crime que pressupõe violência contra a pessoa, ou grave ameaça. Mas as meninas não, as meninas estão sempre, hoje, assim, a gente olha um perfil muito mais do tráfico. Por que a gente pune mais elas por tráfico e menos eles? Assim, qual é a diferença? Será que é porque a mulher, ela não foi feita para cometer crime? E aí tem toda uma discussão que a gente faz na área da sociologia da punição, que é o direito, ele sempre foi produzido por homens sobre homens, né? Então a gente tenta também, é muito difícil a gente conseguir analisar dados olhando para mulheres, para meninas internadas e para mulheres encarceradas, porque toda a perspectiva que a gente tem vem de uma construção masculina, né? Do que é a punição, do que é o direito. Então, a gente tem discutido um pouco isso, assim, na academia, quem estuda, né, esse sistema de justiça criminal e juvenil. E aí, de outro lado, eu acho que é importante pensar
também nesses meninos e nesses homens, né, resolvendo seus conflitos por meio da violência. Então, por que a gente tem hoje tantos meninos sendo cooptados pelo tráfico de drogas? Que símbolos, né, a organização tráfico de drogas representa, essas facções representam nos territórios que esses meninos e esses homens moram? Por que só eles conseguem acolher as dores, as frustrações, né, e simbolizar uma honra de defesa. Então, acho que trabalhar masculinidades hegemônicas e mesmo periféricas, num contexto de violência urbana muito grave no Brasil, não tem como trabalhar sem trabalhar gênero, né, sem trabalhar masculinidades, sem trabalhar justamente como essas sobreposições se colocam nesse sistema. Acho que de um lado a gente tem isso, assim, ao pensar o sistema de justiça criminal e juvenil. Eu sempre acho muito frustrante ver os dados, porque existe todo um trabalho feito por meio de políticas judiciárias de desencarcerar pessoas, né? De tirar as pessoas da privação de liberdade, especialmente se elas não cometeram atos contrários à lei que sejam tão graves, como roubo, homicídio, estupro. E a gente tem a gente tem muita gente privada de liberdade por tráfico. Mas quando a gente olha para as mulheres adultas, elas são 75%, né, do contingente de mulheres presas no Brasil estão presas por tráfico. Por que elas são mais punidas pelo tráfico de drogas do que eles, homens? O que acontece? Será que não se espera da mulher? Será que ela é duplamente, triplamente criminalizada? Uma porque cometeu um ato, outra porque cometeu um ato sendo mulher e não é esperado de uma mulher cometer um crime. Então são várias dúvidas assim que a literatura, né, vem suscitando, e que acho que pesquisas mais profundas, tanto quali quanto quantitativas, vão ser fundamentais para a gente conseguir analisar de fato, né, essa realidade. Então acho que, claro que a gente pode analisar o sistema de justiça juvenil e criminal a partir de várias perspectivas, mas eu acho que nenhuma delas pode deixar de fora esse marcador social tão importante que é o gênero, né? E aí, de novo, acho que num país como o nosso, o gênero também não vai estar deslocado da raça, né? A gente não consegue trabalhar isso sem trabalhar a raça. Se a gente for olhar para os números de novo, a gente está falando que a maioria da população hoje que é punida no Brasil é a população negra, né? Então, o que está acontecendo, né? Então, acho que raça e gênero são marcadores extremamente importantes, assim, para pensar a justiça no Brasil. E é difícil fazer, como você comentou, essa separação, né? Sem ter essa interseccionalidade gênero e raça, né, Mari? É assim, Bruna, infelizmente é impossível. Eu acho triste, porque a gente sabe qual é a população que é alvo preferencial, né? A gente diz selecionada pelo sistema de justiça. Desde a segurança pública lá no início, que vai, né, prender em flagrante essas pessoas, ou aprender esses adolescentes em flagrante, até a execução da pena, assim. Quem são as pessoas que estão dentro das carceragens e das prisões no Brasil? São homens e mulheres. E eles têm uma cor muito específica, né? Eles são negros, eles são pretos e pardos, a grande maioria. E eu acho que isso, né, é desenhado para que isso aconteça, né? As nossas instituições, elas não olham para isso. Eu acho que é papel da academia, né, dos movimentos sociais, enfim, das organizações da sociedade civil, de olharem para isso. E você sente que tem sido feitas muitas pesquisas nesse sentido, ou você acha que é um olhar acadêmico mais recente? Eu acho que desde a lei de drogas de 2006, em que a gente tem um boom da população carcerária, né? A gente sai de... Não sei exatamente o número agora, assim, mas eu tô falando de... A gente sai de 250 mil pessoas para 890, 950 mil, mais ou menos hoje, justamente por causa da lei de drogas. Eu acho que sim, a gente tem muita pesquisa sendo feita. E acho que tem muita pesquisa também pensando nessa intersecção. Essas pesquisas, elas acontecem... A intersecção aqui eu digo em relação à raça. Mas tem muito poucos estudos sobre mulheres no sistema de justiça ainda, assim. São estudos muito bons os que existem. Tem alguns que são fundamentais, assim, que são leitura obrigatória para quem quer entrar nessa temática. Mas olhar raça e gênero junto em relação às mulheres, eu ainda não conheço tantos. Bom, Mari, quando a gente traz aqui esse tema para o INSPER, onde nós somos professoras, eu observo, por exemplo, eu enquanto professora da engenharia, que nós temos muito mais meninos do que meninas. Isso acontece em todas as engenharias, ciência da computação, até nos cursos de administração e economia. E o direito acaba sendo uma exceção. O direito é o curso onde nós temos mais
meninas, né? E por que você acha que isso acontece? Qual vai ser o impacto disso na carreira também, futura? Acho que daí uma outra questão, né, que a gente está tentando entender, assim, de fato, as mulheres desde os anos 70, elas são maioria nos bancos universitários, né, na maioria dos cursos. Claro que a gente tem cursos muito mais femininos e outros menos, como as engenharias, então é esperado que existam mais meninos, justamente por causa da socialização que a gente tem, de que menina presta algum serviço e o menino ele faz acontecer alguma coisa, né? Se a gente fosse pensar aí comparando engenharia e direito. Então, acho que tem um desafio aí de vocês, professoras da engenharia, né? Tu, a Grazi, a própria Ana da DM, de pensar como a gente traz mais meninas para esses cursos, mas tem um papel nosso do direito de pensar, a gente já tem essas meninas no nosso curso, elas já são a maioria das inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Que a gente são a OAB, que a gente tem, cada estado tem sua seccional, e que a gente precisa passar numa prova para ter a carteira, para poder advogar, enfim, eu fiz isso há bastante tempo, consegui, tenho a minha carteira. Mas não advogo mais, claramente, né? Tô 100% na academia. E o que nos preocupa é o pós, né? O mercado de trabalho, assim. Então, se hoje a gente tem, acho que São Paulo, o número exato é quase 52% de mulheres, né, advogadas, que fazem parte da carreira. Mas aí, quando a gente vai ler pesquisas sobre os escritórios de advocacia, por exemplo, aí eu vou dividir um pouco, eu vou contar algumas profissões específicas. As mulheres são maioria nos escritórios de advocacia. São a maioria também nos escritórios de advocacia e é esperado que elas sejam, porque elas são a maioria das advogadas. Só que nos escritórios a gente tem vários níveis, né? De ascensão na carreira, assim. A gente entra como advogado júnior, depois vira advogado pleno, depois advogado sênior, daí depois vira, sei lá, sócio, depois, né? E aí as mulheres, elas vão parando de ser maioria quanto mais alto é o cargo. E aí a gente já tem algumas pesquisas indicando o porquê, né? São pesquisas que usam uma literatura bastante... não bastante antiga, mas é uma literatura que a gente já conhece, né? Que fala de alguns conceitos muito básicos, como divisão sexual do trabalho. Então, a mulher precisa, né, conseguir trabalhar fora de casa, mas ela também é a principal responsável pelo cuidado na casa, com a família, com os filhos. Uma outra questão é o próprio teto de vidro, que é essa barreira invisível. Então, né, se a mulher engravida, será que o sócio lá, o chefão do escritório, vai querer dar um caso muito complexo para ela, que de fato poderia fazer ela ascender no escritório, ou vai dar pro cara que, bom, se ele for pai, tudo bem, ele não vai ser o principal responsável por cuidar da criança. Então, a gente tem esses conceitos que várias pesquisas até mais recentes têm trabalhado. E aí isso nos assusta um pouco, né? Porque que somos maioria, mas nos cargos de tomada de decisão não somos. Isso em relação aos escritórios. Se a gente vai olhar o Poder Judiciário, aí pensando nos juízes, juízas, desembargadores e ministros do STJ, do Supremo, as mulheres hoje elas estão meio pau a pau aí na entrada, é concurso público, não tem nome na prova, né? Isso também é um dado interessante, tem uma pesquisa que foi feita que antes de ter nome, antes, né, quando a gente fazia a prova dissertativa do concurso de juiz, tinha o nome, tu colocava lá, Mariana Kia Santiago Santos. E as mulheres passavam menos. Quando se tirou o nome, só se deixou o número do candidato, mulheres começaram a passar mais. Não sei se tem alguma correlação, mas é uma hipótese importante aí pra gente analisar. As mulheres hoje estão meio pau a pau aí no judiciário, vamos pensar São Paulo, porque são vários judiciários, né? Mas aí quando a gente vai olhar os cargos de desembargador, que é juiz em segundo grau, elas são minoria. Por que elas não ascendem na carreira se são... Só tem duas opções para ascender, que é por merecimento ou por antiguidade. Por que elas não merecem? Porque elas saem de licença maternidade, porque elas também dedicam horas ao cuidado dos filhos, ao trabalho doméstico. E aí, nos tribunais superiores, a gente olha na história do Supremo Tribunal Federal, a gente teve 3 ministras mulheres, né? Os nossos últimos presidentes aqui em era democrática tiveram a possibilidade de nomear ministras mulheres e poucos fizeram isso, né? A gente teve a Rosa Weber, que já é aposentada, a gente teve a Ellen Grace, também já aposentada, e atualmente a gente só tem a Carmen Lúcia, né? A ministra Carmen Lúcia. Então, é uma mulher com 10 homens na Corte Suprema do país. Ministério Público é a mesma coisa, a gente vê que elas são, né, também entram como eles entram na carreira do Ministério Público, mas quando a gente vai olhar para as procuradorias, que é Ministério Público em segundo grau, né, Procurador de Justiça em segundo grau, pensando no nível estadual e federal, elas também são minoria. O que acontece que a gente não está chegando nesses lugares? Acho que isso é um pouco também o que a gente precisa entender, considerando que somos maioria nos bancos universitários, somos maioria das inscritas na OAB, ou seja, passamos por uma prova que exige bastante, né,
trabalho para se passar nessa prova. Os nossos alunos, inclusive, fizeram agora domingo a segunda fase. São 2 fases. Aí a gente tá agora, então, um spoiler. Eu e a Gabi, minha colega do Direito, professora de Direito Privado, né? Ela dá aula de Direito do Mercado, enfim. A gente tá com 2 alunas de iniciação científica, a Gabi Fevereiro e a Lari Alonso, de semestres diferentes, justamente que a gente quer entender um pouco essa feminização no mercado. Então, a gente começou aí com uma revisão bibliográfica, as meninas estão fazendo uma revisão bibliográfica e a gente está selecionando 5 escritórios para começar aí uma pesquisa um pouco de interlocução com esses escritórios para entender um pouco a estrutura. A gente está pensando no escritório full service, que é justamente o que dá o problema, né? Porque escritórios pequenininhos aí também tem uma coisa meio endógena de quem é o dono, de quem entra, enfim, quem são os sócios, e a gente tá falando de uma coisa muito pequenininha. Quando eu falo de escritório full service, eu tô pensando nos escritórios que fazem tudo. Entendi. Então, em todas as áreas, assim, se o cara tem um problema tributário, depois vira um problema penal, eu vou ter advogado de todas as áreas. Nesses escritórios que a gente tem problema na ascensão das mulheres, são os grandes escritórios. E a gente tá em São Paulo, né, que é onde estão os grandes escritórios. Então, a gente está fazendo uma seleção aí de 5 escritórios. A gente já está com uma parceria estabelecida com a OAB de São Paulo, com a Comissão da Mulher. Bacana, muito bom. As nossas hipóteses, assim, elas podem ser divididas em 3 categorias, assim. Acho que tem a hipótese micro, assim, o porquê, né, que as mulheres não ascendem. Tem a hipótese da questão micro mesmo, das relações interpessoais, que algumas coisas podem acontecer ali que fazem com que a mulher não saia muito do lugar. A gente tem uma hipótese meso, né, meio de analisar meio a própria instituição, o escritório, então entender como é que são as dinâmicas, a progressão de carreira, como é que são feitas as avaliações, será que é o fato da mulher, se a mulher está em home office de licença maternidade, isso vai contar ou não vai contar para a progressão? E a gente tem toda a questão macro, né, que é justamente a gente viver numa sociedade desigual em relação à equidade de gênero, de a gente ainda sofrer, né, eu falo muito isso com as minhas alunas, assim. Meus alunos meninos, eles falam, tem muito medo de roubo e tem muito medo de homicídio. E as minhas alunas, não, eu tenho medo de estupro. A gente ainda tem medo do nosso próprio corpo, né, seja atacado. Então, a gente tem essas questões ainda para lutar. Acho que isso, né, não se encaixa aqui na questão do escritório, mas pensar a questão de assédio moral em relação às mulheres, pensar o fato dessa sobrecarga em relação ao trabalho de cuidado das pessoas, né? Hoje, muitas mulheres, que bom que a gente pode escolher não ser mãe, se a gente não quiser. Mas a gente ainda tem o papel de cuidadora das pessoas da nossa família. Por que fica para elas, né? Por que fica para as mulheres? Isso vai, obviamente, reverberar na vida delas, assim, na vida profissional. Então, as hipóteses que a gente tem são essas. Aí a gente vai precisar fazer muita pesquisa para ver se essas hipóteses vão ser confirmadas. É, muito bacana. E depois você vai trazer todos esses resultados para a gente, né? E o que eu acho interessante, quando você falou de tirar o nome da prova, muitos processos seletivos hoje das empresas realmente já não tem o nome da candidata ou do candidato. Então, isso tem ajudado muito a atrair mais diversidade para as empresas, né? Então, tinha essa quando vi o nome, por exemplo, o nome foto, então isso já trazia um viés, né, do próprio, da própria pessoa que fazia a divulgação da vaga e depois fazia essa seleção e o recrutamento. Então, eu acredito que é uma estratégia muito boa, né, para a gente avaliar realmente as competências antes de pensar se no gênero, na cor da pele, enfim, todas essas questões, né? E recentemente foi enviado um projeto de pesquisa, né, ao CNPq, que o CNPq, para quem não sabe, é um Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que incentiva a pesquisa aqui no Brasil. Eu queria saber se você pode compartilhar um pouco sobre isso, né, e até mesmo sobre que ele se trata da ascensão das profissões, nas profissões jurídicas, né? Posso sim, esse é um projeto muito concreto, eu escrevi esse projeto em parceria com a professora Gabi Junqueira, do Direito, com a professora Mariana Chiesa, do Direito também, as 2 professoras aqui da casa, com a OAB de São Paulo e com a professora Ana Diniz, que vocês já conhecem aqui do NEG Convida. Nossa coordenadora do NEG. Nossa coordenadora do NEG. E a ideia, assim, aí é ampliar essa pesquisa de iniciação científica, que eu falei, se a gente conseguir o financiamento. E o mais legal desse projeto é que ele conta com colaborações preciosas, assim. Então, a gente tem a colaboração da pessoa que mais entende, assim, a nossa grande referência em Sociologia das Profissões, que é a Maria da Glória Bonelli, a professora titular aposentada da Universidade Federal de São Carlos. Ela que tem os primeiros estudos no Brasil sobre as profissões jurídicas e sobre mulheres no mercado de trabalho. Ela tem vários papers
né, vários artigos sobre juízas, sobre advogadas, que enfim, são artigos que a gente precisa ter lido para, né, conseguir entender essa área. E também conta com a participação da professora Patrícia Bertolin, que é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e que o pós-doc dela foi sobre ascensão nos grandes escritórios. Então, a gente quer, na verdade, não reproduzir o trabalho da Paty, mas ir um pouco além do que ela fez. Ver se, de fato, políticas de diversidade e inclusão, né, que a gente viu que começaram a vir, especialmente de fora, e pressionar os grandes escritórios, de fato, fizeram alguma diferença. Porque o trabalho dela, acho que encerra a pesquisa em 2017, e é justamente aí quando as grandes empresas multinacionais começam a demandar dos seus escritórios no Brasil, assim, não, eu vou te contratar como meu escritório para me representar, mas eu preciso minimamente aí de um quadro mais diverso, eu não quero só homem branco aí nesse escritório. Exatamente. Então, a gente quer ver se essas políticas de diversidade e inclusão de alguma forma reverberaram nesses escritórios, e aí a gente conta com uma equipe incrível de pesquisadoras que não estão no Brasil, mas são todas brasileiras. A nossa rede internacional, a professora Mariana Valente é uma delas, da Universidade de St. Gallen, na Suíça, e a professora Roberta Pamplona, da Universidade de Toronto, no Canadá. Se a gente ganhar, eu vou trazer novidades e a gente vai ser financiada para pesquisar isso por 3 anos. Daí vai ser muito divertido e muito... Acho que a gente vai ter respostas legais, assim. Não, com certeza. É super importante e válidas depois essa divulgação, né, Mari? E, Mari, quando a gente fala de futuro, falando de futuro, né? O que você acha que serão esses desafios? A gente já tem desafios existentes, né? Mas para quem quer seguir uma carreira jurídica, quais são os desafios e desafios futuros? Os que vocês já enfrentam e que você vê como futuro também? O que a gente sempre quis, assim, quando a gente pensou esse curso, e assim, durante todo nosso 5º ano já de curso, é justamente... que os nossos alunos, eles não estejam distantes da realidade que os cerca. Então, assim, eles têm aula para compreender a realidade brasileira, assim, para entender como é que as desigualdades estão postas no nosso país. Porque a gente quer que eles utilizem o direito, né, como instrumento de transformação social, assim, em vez de só manter o que a gente já tem, que é essa desigualdade, que é pouco acesso a direitos, etc., que eles saibam resolver problemas olhando para o direito enquanto um instrumento de transformação social. E eu acho que eles vão ter muitos desafios, assim, eu acho que as nossas relações estão cada vez mais complexas, né? Eu acho que, claro, eu sou socióloga também de formação, né? Eu poderia pensar nas sociedades tradicionais, em que os vínculos eram muito mais, né? Muito mais claros, muito mais tangíveis. Hoje, né, a gente está muito separado, as relações são muito mais difíceis. E acho que os problemas vão se tornando cada vez mais complexos, assim. E é só a gente ver, né? Os dados mostram a quantidade de crimes de feminicídio que estão aumentando no Brasil, crimes de racismo e injúria racial. Não foi por menos que a gente equiparou agora o racismo e a injúria racial e mesmo transformou o crime de feminicídio num crime autônomo no Código Penal, né? Acho que são muitos desafios, assim. O gênero, ele precisa... Os nossos alunos precisam enxergar o mundo através dessa lente, né, do gênero, de como o gênero e a raça estão impactando de alguma forma a nossa vida em sociedade. Assim, sempre impactaram, né, mas a gente sempre escondeu isso. Acho que os grandes desafios, assim, eu diria que o mundo está muito complexo, está muito difícil, a gente está com, né, crise climática, a gente está com pessoas sendo desalojadas das suas casas. Como é que os nossos alunos vão lidar com isso, assim? Acho que são essas questões que a gente precisa parar para pensar. E você, enquanto professora, né, do curso de Direito, a gente sabe que, enquanto professora, a gente tem um papel muito importante, né, na representatividade. Então, eu queria saber o que você diria para uma aluna hoje que quer fazer um curso de Direito, né, que esteja nos acompanhando hoje, né, que só precisa de uma palavra para fazer o curso. Eu falo isso, Mari, porque quando eu fui fazer engenharia, eu não conhecia nenhuma engenheira. E eu tenho certeza que se eu tivesse ouvido eu tivesse uma inspiração, o caminho talvez fosse um pouco menos doloroso. Mas o que você diria para essa aluna? Eu diria que vem fazer com a gente Direito. Eu diria que o nosso curso é muito legal, ele é muito diferente dos cursos tradicionais. Eu venho de uma faculdade tradicional de Direito, os meus colegas também vêm, e a gente desenha esse curso todos os dias, justamente pensando num curso muito mais atualizado, assim, com as necessidades da nossa sociedade, enfim, da população brasileira, dividida aí mesmo em relação a Estado, empresas e sociedade de forma geral.
Eu diria venha, porque aqui a gente vai te ensinar a resolver problemas complexos e vai te ensinar isso a usar sempre o direito como instrumento de transformação social, assim. Então, isso é muito bacana. Eu sempre falo também da gente usar a engenharia para uma transformação social. Mário, eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final, um recado final, né, que possa ter ficado pendente. O que você gostaria de falar? eu fico muito pensando na invisibilidade de alguns temas, assim, no mundo do direito, e que são temas que não sei por que diabos eu resolvi estudar, que é justamente, assim, o sistema de justiça criminal, ele é muito estudado, a gente está falando de uma população de mais de 1 milhão de pessoas, né, entre pessoas presas e pessoas cumprindo penas em meio aberto, são muitos milhões de pessoas. Só que são pessoas que não são vistas, né, e que não são enxergadas. Eu acho que meu único recado é dizer que quando a gente estuda ou quando a gente se interessa minimamente por esses temas, a gente tem que deixar um pouco as nossas pré-concepções de lado para enxergar essas pessoas que sim cometeram uma coisa que, né, vitimou outras pessoas, inclusive às vezes de forma letal, mas pensar que a gente está estudando justamente para pensar alternativas, é isso que está posto, né? Então deixar suas preconcepções de lado para enxergar esses grupos que são vulnerabilizados, né? Mesmo depois que cumprem suas penas. Então, não sei, eu fico pensando muito nas histórias que eu ouço de meninos e meninas dentro do sistema, que eu olho para uma história de violação de direitos, assim. E que irrompe neles violando outros direitos, porque é isso que a gente está ensinando para eles. Então, se corresponsabilizar com isso também. Não tô dizendo, coitadinho, leva para casa. Não tem nada a ver com isso, que é o tipo de comentário que às vezes a gente vê. Mas é que nada é tão simples quanto parece. Eu acho que o direito pode nos ajudar também a complexificar esse debate. Muito obrigada, professora Mari, pela sua participação. Foi uma alegria ter você aqui com a gente hoje no nosso terceiro episódio, que trouxe gênero sobre 2 perspectivas, que é o sistema de justiça criminal e juvenil e carreira e ascensão nas profissões jurídicas, trazendo essas desigualdades em cargos de poder. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse episódio e já faço o convite para o nosso próximo episódio, que é Engajando para a Igualdade, Gênero, Justiça Social e Protagonismo Comunitário. E convido vocês também a nos seguirem nas nossas redes sociais, com o QR Code que nós vamos deixar na tela, e o nosso e-mail é estudos.genero@insper.edu.br. Espero vocês no próximo episódio.